Fala palestrino, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você está assistindo esse vídeo. Eu estou gravando esse vídeo agora para comentar a respeito de um assunto que me incomoda bastante nessa mídia tradicional e às vezes até nas mídias alternativas também. Às vezes até mídia alternativa de palmeirense, viu? O tema desse vídeo é: o que é jogar bem para você? Será que o Palmeiras realmente não joga esse futebol todo que a mídia fala? Porque assim, eu vivo ouvindo que o Palmeiras ganha, mas o Palmeiras nunca joga bem. O Palmeiras ganha, mas o Palmeiras não joga um bom futebol. O Palmeiras ganha, mas o futebol nunca é vistoso. Em compensação, o Flamengo empata e tem um futebol bonito. O Flamengo perde, nossa, mas jogou um bom futebol, deu azar de perder. Até outros times. Isso me incomoda bastante. E eu vou trazer aqui hoje para vocês 2 trechinhos só para a gente tentar ilustrar um pouquinho do que eu estou falando. Mas antes disso, se inscreve no canal, deixa o seu like, ajuda a gente a bater as primeiras métricas aqui do YouTube, ajuda a gente a chegar nos nossos primeiros 100 inscritos. O nosso canal é novo e a gente está tentando alcançar essa primeira meta para aí sim começar a alcançar metas maiores e em breve, se Deus quiser, a gente ter o nosso canal monetizado. Beleza? Então vamos lá, vou mostrar aqui para vocês um pouquinho do que eu estou falando. O primeiro vídeo é um vídeo do programa gravado nesse dia 18. O Palmeiras ganhou do Red Bull Bragantino de 2-1 na casa do Bragantino, mais uma vitória fora de casa, e o Flamengo empatou de 0-0 com o Botafogo. Assim o Palmeiras abre 4 pontos na liderança do Campeonato Brasileiro. Então vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês. O Palmeiras não só é líder do campeonato com folgas, como conseguiu fazer da primeira fase da Libertadores, a fase de grupos, uma fase em que ele pode descansar jogando, porque ele já está classificado, já tem a melhor campanha. Não é o caso do Flamengo, que apesar de ter vencido o LDU, vai ter que jogar com o Tátira, a Vera, para se classificar em primeiro e não ficar em segundo, como aconteceu nas últimas temporadas. Acho que o Abel tem expertise, esses jogadores também têm. Acho que a conexão com a torcida, inclusive com a promoção de ingressos que foi feita nas últimas rodadas, funcionou, vai ter de novo. Eu acho que a Leila entendeu que ela pode ter uma questão com as organizadas, mas o torcedor comum que quer ver o Palmeiras jogar no seu estádio ou no estádio dela, às vezes precisa de um ingresso mais barato. Acho que aos poucos, alguns jogadores que não chegaram agora estão se adaptando ao jeito do Palmeiras. É verdade que o ano passado o Palmeiras não jogou bem. É verdade que no começo dessa temporada também não. E isso que a gente está vendo no Campeonato Brasileiro não apareceu. Você sabe que mas voltou a aparecer agora, né? Só que tem uma coisa, eu tenho uma relação sobre isso. Eu, verdade, eu não sei há quanto tempo que o Palmeiras não joga bem. Para o futebol que a gente quer do... Há quanto tempo o Palmeiras não joga bem? Como assim? É isso que eu não consigo entender. Eu não sei há quanto tempo o Palmeiras não joga bem. Como assim? Vamos continuar, depois eu comento tudo. O Palmeiras talvez seja outro. Eu acho que talvez a gente tenha um entendimento pelaquilo que o Palmeiras ganha, pela onde está. Ano passado ele foi vice-campeão brasileiro e foi campeão paulista, né? Isso. Foi isso? Cara, então, o que é jogar bem? E eu vejo isso, muita gente fala... Justamente, o que é jogar bem para vocês? Porque se o Palmeiras ganha tudo que tá ganhando e não joga bem, o que é jogar bem para vocês? Vamos lá, vamos continuar. Eu já disse isso também, Maria. Mas eu entendi como comentarista e vendo o Palmeiras que eles não precisam jogar bem. Que não é o estilo... Eles não precisam jogar bem. Como assim eles não precisam jogar bem? Para ganhar do Bolívar a 3.600 metros de altitude, você não precisa jogar bem? Para ganhar do Internacional na casa deles, você não precisa jogar bem? Para ganhar do Corinthians no início do campeonato, você não precisa jogar bem? Para ganhar do Fortaleza dentro da casa do Fortaleza, você não precisa jogar bem? Ou para ganhar do Ceará, o melhor mandante do Brasil dentro de casa, você não precisa jogar bem? Deles, do estilo do Abel, e nunca foi. E não vai ser. Talvez a visão que tem a gente... Como assim o estilo de um técnico tão vencedor não é jogar bem? Sabe por quê? Porque na concepção desses caras, o jogar bem é o futebol que o Guardiola consegue extrair de um Barcelona na época do MSN,
do Manchester City. Isso é jogar bem? Ok. Eu gosto de fazer algumas comparações e, enfim, eu não vou chegar a fazer essas comparações agora, mas na minha opinião, você jogar bem é você se propor a fazer algo e fazer bem feito. Se você se propõe a fazer algo de uma forma e você faz bem feito, ok. Nem sempre esse fazer algo precisa ser da forma que outras pessoas gostem. Mas se você faz aquilo, se propõe a fazer de uma forma e você faz bem feito, significa que você está sendo eficiente naquilo que você faz. Então, pode não ser o futebol mais vistoso, que é o que eu acredito que esses comentaristas queiram dizer. Mas você fala que o Palmeiras não joga bem, para mim é um pouco demais, sabe? Porque o Palmeiras hoje é o time mais eficiente do Brasil. Quantas vezes a gente também não ouve comentarista dizendo que o Palmeiras é cirúrgico, você não pode errar contra o Palmeiras? Sabe por que você não pode errar contra o Palmeiras? Porque o Palmeiras joga bem em cima dos erros dos adversários. Porque o Palmeiras se propõe a fazer um estilo de jogo não tão vistoso, mas um estilo de jogo eficiente, onde todo mundo corre, onde todo mundo faz o que tem que ser feito. É um time sem vaidade, onde o coletivo se sobressai. Independentemente se você não tem os jogadores mais craques. Quer ver um exemplo disso? Na atual pré-convocação do Ancelotti, tem 6 jogadores do Flamengo. Sabe quantos jogadores do Palmeiras tem? Nenhum. Sendo que o Palmeiras é o principal time do Brasil nesse momento em que a gente está falando hoje, dia 19 de maio. Então, é isso que eu tô falando. É um time que não tem grandes estrelas, mas é um time competitivo. É um time que se propõe a ser o mais competitivo de todos e faz com muita eficiência. Então, será mesmo que o Palmeiras não joga bem? Vamos continuar aqui. Comentando o jogo, que é um jogo moroso, que é um jogo de marcação, que é um jogo de dente. É um jogo de marcação. Cara, isso é o básico do futebol. Sabe qual é a diferença? É que o Palmeiras se propõe a fazer um jogo de marcação e faz bem feito. Sabe qual? É um jogo de dente. Sabe o que é isso? É um jogo de raça. Sabe por que o Palmeiras joga assim? Porque faz bem feito. Por que os outros times não fazem desse jeito também e ganham? Se é tão fácil fazer isso, por que os outros times também não fazem? Por que os outros times não fazem isso bem feito do jeito que o Palmeiras faz? Porque essa fórmula deu certo para o Palmeiras. O Palmeiras se propõe a fazer isso e faz bem feito. Então o Palmeiras joga bem, sim, nesses moldes de jogo. Que é um jogo de, sabe, de guerra, de guerrilha mesmo. E é isso que eles têm. Você vai falar, quem é o grande craque da equipe do Palmeiras hoje? Estevão. Não pergunte novamente, faça login agora. Preencha MU7778. Ele é artilheiro do campeonato? Não! Sabe, então, eu acho que não é jogar bem. Eu acho que o time do Palmeiras ele é tão forte taticamente. Não é jogar bem. Aí ele fala, eu acho que o time do Palmeiras é tão forte taticamente. Olha como ele se contradiz. Se você é forte taticamente é porque você se propõe a fazer um jogo tático bem feito. Então vocês entendem como essa mídia ela é confusa e elas se contradizem em frases seguintes. Então o Palmeiras joga bem, sim, independentemente se não é o futebol talvez mais vistoso que todo torcedor sonha, aquele tic-tac. Mas pergunta para o torcedor palmeirense se o palmeirense está feliz com o futebol ruim apresentado pelo Palmeiras. Pergunta. Que essa visão bonita do futebol não cabe no Palmeiras. Não, mas o que eu estava dizendo é exatamente sobre ser eficiente. No ano passado, o Palmeiras, isso não apareceu. Bom, então é isso, tá? Esse é um trechinho aqui do jogo, do programa Apito Final, tá? Com o craque Neto, na data do dia 18/5, tá? Agora vamos passar para uma outra visão, tá? A gente tem a visão que o Palmeiras é obrigado a fazer isso
Sabe por quê? Porque o Palmeiras investiu milhões, investiu 400 milhões, então o Palmeiras tem a obrigação de ganhar desses times. Vamos pegar um outro lado da moeda? Senhor Mauro César Pereira, vamos ver o que ele fala aqui a respeito da diferença entre Palmeiras e Flamengo? Vamos lá. Pessoas que estiveram no Maracanã disseram que o torcedor do Flamengo que deixou o estádio depois do empate sem gols com o Botafogo, em geral, não reclamou. Ficou um pouco decepcionado porque esperava uma vitória, entendeu que o time estava esfacelado por desfalques, perdeu o último meio-campista titular durante o segundo tempo, De La Cruz, também contundido, e, logicamente, não gostou nem um pouco quando soube que o Palmeiras virara o jogo contra o Red Bull Bragantino no interior de São Paulo, ampliando a sua vantagem na liderança da Série A do Campeonato Brasileiro. Mas nada desesperador. Nona rodada do campeonato, gente. Tanta coisa para acontecer, tantas mudanças. Nada desesperador. Você tá maluco? Só a nona rodada, o Palmeiras abre 4 pontos de diferença. Na próxima rodada joga Palmeiras e Flamengo, sendo que no meio dessa semana, Palmeiras e Flamengo jogam pela Libertadores, com o Palmeiras com a melhor campanha do Campeonato Brasileiro, melhor campanha da Libertadores, podendo poupar no jogo de Libertadores, jogar descansando, se ganhar bem, se não ganhar também não faz mais diferença, e o Flamengo tendo um jogo decisivo no meio da semana. Final de semana, Palmeiras e Flamengo, na casa do Palmeiras. Se o Palmeiras ganha, podendo abrir 7 pontos, mas preocupação zero, tá? Então, tranquilo. Se fosse do contrário, o que seria dito provavelmente? Flamengo disparou, ninguém pega mais, agora o Palmeiras ficou para trás, Palmeiras já não é mais candidato ao título, montou um elenco caríssimo e não está dando resultado. Essa seria a narrativa se fosse o Palmeiras invertido com o Flamengo. Flamengo 100% na Libertadores, seleção, ganhando tudo. Ganhando tudo. Que o Palmeiras montou um elenco caríssimo e não consegue se classificar com facilidade. Vamos continuar assistindo. Mudanças acontecerão ao longo do ano, né? Tem Mundial de Clubes no meio, o campeonato que vai terminar só em dezembro, mas na internet, na loucura da internet, das redes sociais, não faltam rubro-negros com projeções catastróficas, nada serve, Felipe Luiz é péssimo, Juninho não serve para nada, argumentos tacanhos assim. Argumentos tacanhos. Juninho não serve para nada. Engraçado, senhor Mauro César Pereira, que há pouco tempo atrás, eu sempre assisto um programa que o senhor faz lá na Jovem Pan Esportes, que eu gosto muito, que é o Canelada. O senhor falando muito sobre o Vitor Roque, um jogador que veio caríssimo, que não sei o quê, e simplesmente não faz gol. Que não sei o quê. Aí o torcedor fala do Juninho, a diferença tá no preço, né? A diferença tá no preço, entendi. Que o Palmeiras pagou caro no Vitor Roque, mas o jogador do Flamengo pode não produzir, independentemente se pagou barato, se pagou caro. Mas será que ele é jogador para Flamengo? Será que ele substitui à altura o Pedro? Mas, vamos seguir. Sem nenhuma base, uma coisa doentia até, e megalômana, né? De quem acha que o Flamengo vai ganhar de todo mundo, vai passar por rodo, por cima de todo mundo. Claro que tem problemas, claro que merece críticas, é claro que tem várias questões aí que comprometem o rendimento da equipe, mas, gente, menos, né? Nona rodada já é o fim do mundo. Um pouco demais isso aí também. Né? E nesse jogo especificamente, o Flamengo foi um time muito desfalcado, muito desfalcado. O Flamengo não tinha o Plata, que só joga no Mundial, não tinha o Pulga, não tinha o Alan, não tinha o Arrascaeta, né? Não tinha o Gerson e perdeu o De La Cruz. Estou falando de 6 jogadores. E se fosse do contrário? Se fosse do contrário, será que o que o palmeirense ouviria? Ué, mas vocês investiram 400 milhões para quê? Eu não sei, mas se eu não me engano, o Flamengo tem arrecadação acima de bilhão. Se eu não me engano, o Flamengo nas últimas temporadas fez contratações extraordinárias. E o melhor elenco do Brasil. O flamenguista enche a boca para falar, nós temos o melhor elenco do Brasil. Será que tem mesmo? Quando sai o Arrascaeta, entra quem? Saiu o Pedro. O que acontece com o time do Flamengo?
Será que tem esse elenco todo que o Flamengo diz ter? Ah, mas saiu no fulano de tal, saiu o Gerson, saiu não sei o quê. Eu sei que tem jogadores que são mais difíceis de substituir. O Flamengo, por exemplo, você perdeu o Gerson. Para mim, o Gerson é o melhor da posição hoje. Para mim, o Gerson é o melhor camisa 8, apesar de, às vezes, ele atacar ele como um 10. Mas, para mim, ele joga como um 8. Para mim, é o melhor 8 da posição hoje. É difícil você substituir um cara desse. Mas será que não é difícil substituir um Estevão no Palmeiras? Por que o Palmeiras consegue substituir o Estevão e o Flamengo não consegue substituir o Gerson ou o Arrascaeta trazendo para a mesma posição? Já que o Estevão hoje joga como um 10, como o Arrascaeta. Por que o Flamengo não tem um substituto à altura? Será que esse é mesmo o melhor elenco do Brasil? Porque se é o Palmeiras nessas condições, a gente ouviria. O Palmeiras investiu muito, então não pode dar essa desculpa, mas o Flamengo pode. 6 jogadores, sendo que desses 6, o Alan é o único que não seria titular em condições normais. Então, o meio-campo todo se esfarelou ao longo das últimas semanas, com contusões, com desfalque, com suspensão do Gerson e o De La Cruz se machucando na metade do segundo tempo. O 0-0 foi um placar absolutamente normal pelo que as duas equipes apresentaram, até porque o Botafogo também tinha muitos desfalques. Se estivesse completo, ameaçaria mais o Flamengo, talvez até vencesse o jogo. Teve, inclusive, a chance mais clara de uma ótima defesa do Rossi no segundo tempo. Mas o jogo foi um jogo para 0-0. E a diferença entre Flamengo e Palmeiras no campeonato está em 2 empates a mais que tem o time rubro-negro. Esses empates foram contra Internacional e Vasco. Só essa diferença. É só essa diferença. Na cabeça do flamenguista, a única diferença entre Palmeiras e Flamengo são 2 empates. O Palmeiras não joga melhor que o Flamengo na cabeça deles. Só isso. Sendo que... Depois eu vou fazer uma outra análise em relação a isso. Vamos lá. Ambos no Rio de Janeiro, quando o Flamengo teve tudo para ganhar e, por pecar nas finalizações, que é o grave problema dessa equipe... Ambos no Rio de Janeiro. Sendo que o Palmeiras venceu todos esses jogos fora de casa. É só essa diferença. Relaxa. Não especificamente contra o Botafogo, porque não criou tanto, mas em vários e vários jogos, com vários e vários treinadores, justamente ali o Flamengo errou, perdeu muitos gols, não venceu esses 2 times, mas o Palmeiras jogando como visitante, contra o Vasco nem tanto, foi campo neutro, mas contra o Inter de Porto Alegre. Nem tanto, campo neutro, você joga em Brasília. O Palmeiras deve ter jogado em casa em Brasília. Então não dá para considerar que jogou fora de casa. E o Palmeiras é totalmente culpado do Vasco querer mandar vender o campo. Em Brasília contra a equipe carioca, venceu. E aí está a diferença entre Palmeiras e Flamengo na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. É um pequeno detalhe que vale a pena prestar atenção e entender o porquê de não ter vencido. Porque o Flamengo peca nas finalizações. Vamos mostrar um outro detalhe aqui, deixa só eu abrir aqui. Só abrindo aqui. Vamos ver um detalhe aqui a respeito do Palmeiras. Um detalhe muito importante desse início de campeonato do Palmeiras é isso aqui, ó. O campeonato começa aqui, ó, contra o Botafogo. Deixa só eu fazer mais um ajuste aqui. Vamos lá. Times classificados para Libertadores 2025. Vamos lá. Botafogo. Palmeiras já enfrentou o Botafogo? Já. Empatou. São Paulo. Palmeiras enfrentou o São Paulo? Enfrentou. Venceu o São Paulo. Fortaleza. Palmeiras jogou contra o Fortaleza? Sim. Palmeiras já jogou contra o Fortaleza e venceu fora de casa. Um dos mandantes mais fortes do Brasil.
Bahia e Internacional. Palmeiras perdeu para o Bahia, um revés importante, porque o Palmeiras podia ter ganho pontos nesse jogo. Se ganha pontos nesse jogo, estava mais distante ainda, mas venceu o Internacional fora de casa. Nessa altura do campeonato, o Internacional era considerado o melhor futebol do Brasil, porque vinha numa ascensão, não perdia não sei quantos jogos, e o Palmeiras vai lá e vence o Internacional. Tá? E o último seria o Palmeiras. Desses times aqui, o único que o Palmeiras não enfrentou foi o Flamengo, que joga na próxima rodada. Ou seja, nessas 9 primeiras rodadas, o Palmeiras já enfrentou todos os times, com exceção do Flamengo, que joga agora na 10ª, ou seja, a partir da 11ª rodada até a 18ª, o Palmeiras não pega nenhum dos times que disputa a competição hoje. Ah, detalhe, aqui tá faltando o Corinthians, tá? Que se classificou para Libertadores no ano passado, porém a gente já sabe, né, o acesso negado e tal, que não passou da pré-Libertadores. É porque esses times aqui são só os que entraram de fato no grupo, na fase de grupo da Libertadores. E falando do Corinthians, Palmeiras também venceu o Corinthians, tá bom? Então, é só para mostrar para vocês que o Palmeiras já pegou a elite do futebol brasileiro nessas 9 rodadas e pega o Flamengo na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, podendo abrir 7 pontos do Flamengo caso vença o jogo dentro de casa. Palmeiras jogando dentro de casa. Tá? Então, vamos ver agora o mesmo retrospecto do Flamengo, desses times, quantos que o Flamengo enfrentou? Deixa eu dar uma olhada aqui, porque esse dado eu tô abrindo agora, eu também não sei, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu só voltar aqui, pra não ficar transitando. Flamengo. Resultados. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui agora. Então, considerando aqui, o Flamengo já enfrentou o Inter, tá? Ó, Inter, Vitória não, Grêmio não, Juventude não, Vasco da Gama não, Corinthians, tá? Cruzeiro não, Bahia e Botafogo, tá? Então, falta ainda o Flamengo enfrentar o São Paulo, perdeu o ponto agora. Faltaria só o São Paulo e o Palmeiras. Ou seja, ainda tem 2 jogos desses principais times para o Flamengo, tá? Então o Palmeiras ainda pega Juventude, pega Vitória, pega todos os times considerados, obviamente, sem considerar os times que foram para a Libertadores, mais fracos, entendeu? Então, teoricamente, considerando esse critério, único e exclusivamente esse critério que eu tô abordando agora, o Palmeiras teria, em tese, uma sequência de campeonato mais fácil que a do Flamengo. Tá? Então é isso. O que é jogar bem para você? Comenta aqui nos comentários o que é jogar bem para você. E para mim, jogar bem é, se você se propõe a fazer aquele modo de jogo, e você faz bem feito e obtém resultado com aquilo, isso é jogar bem. Independentemente se é o mais vistoso ou não. Então, não caia nessa de que o Palmeiras não joga bem. Palmeiras joga sim. Deixa eu voltar aqui. Palmeiras joga muita bola nesses últimos jogos. Palmeiras tem conseguido resultados incríveis, tá? Não caia nessa balela de que o Palmeiras ganha e não joga bem, ganha e não joga bem, ganha e não joga... Como que um time ganha tanto e nunca joga bem? São muitas desculpas inventadas para falar que o Palmeiras não é o melhor time. E sim, hoje o Palmeiras é, sem dúvida, o melhor time do Brasil. Tá? Inclusive, na minha opinião, com o melhor futebol. Talvez não o mais vistoso, mas o futebol mais eficiente e de mais resultado. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Se você curtiu esse conteúdo, ativa o sininho das notificações para assim que sair mais, você está acompanhando a gente. Fechou? Ajuda a gente a bater as primeiras métricas do YouTube. Por enquanto, o nosso canal ainda tem poucos inscritos. A gente está procurando bater a meta de 100 inscritos para depois a gente alcançar metas maiores e, se Deus quiser, monetizar o nosso canal. Fechou? Tamo junto. Fiquem todos com Deus e uma ótima semana. Valeu!